Hello? Hi, Orange Police. Why are you crying? Because I'm afraid. I'm just scared. Maribel Ramos, uma veterana do exército americano, sobreviveu a 2 guerras que participou no Iraque. Ela decidiu deixar o exército para terminar seus estudos e viver uma vida mais tranquila. Mas infelizmente, esta nova vida se mostrou mais perigosa e trágica, pelo menos para Maribel. Eu sou Rafael do canal Conspirando os Fatos e hoje trago para você este caso que aconteceu em 2013 e acabou sendo resolvido com a ajuda do Google Maps. Mas rapidinho antes de começar o vídeo eu quero muito pedir o seu apoio, porque eu realmente preciso que vocês, se estiverem gostando do vídeo, logicamente, que deixem um like, que comentem, que divulguem, porque assim o YouTube começa a divulgar mais o meu trabalho, porque ultimamente o YouTube não está divulgando tanto. Enfim, se você puder fazer isso, deixar um comentário, se inscrever e também compartilhar o vídeo, já ajuda muito. Muito obrigado, gente. Sun will shine, aiming for the goal. Been trying hard to sell your soul, oh, so many times before. No one's buying anymore. Maribel Ramos migrou com sua família do México para os Estados Unidos quando ela era ainda um bebê. Sua família estava buscando melhores oportunidades de vida e acabaram mudando para a cidade de Orange, que fica no condado de Orange County, um glamouroso condado que está presente em muitos filmes e séries de Hollywood. A mãe de Maribel era mãe solteira e ela trabalhava em 2 empregos diferentes, enquanto Maribel tomava conta de sua irmã mais nova, que era 7 anos mais nova do que ela. A Maribel era considerada uma menina que nos Estados Unidos eles falam tomboy, o que pra gente seria meio molecona. Ela passava muito tempo jogando beisebol com os meninos da vizinhança e a maioria dos colegas dela e amigos eram meninos. Mas desde pequena, ela dizia para a mãe dela que ela queria ser uma policial. Mas para se tornar policial nos Estados Unidos, você tem que completar o ensino superior. Como Maribel não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, ela acabou se alistando no exército americano. Não demorou muito para ela se tornar uma soldado de primeira classe. Seu primeiro dia no exército foi no dia 8 de agosto de 2001. Exatamente 34 dias antes do ataque das Torres Gêmeas em Nova York. E esse ataque acabou mudando a vida de Maribel completamente, porque ela foi enviada com o exército americano para combater lá no Iraque. Ela acabou sendo promovida a sargento. Quando sua missão no Iraque se encerrou, ela se voluntariou para fazer uma segunda missão no Iraque. Isso foi muito difícil para a família dela, porque eles eram muito unidos. A irmã e a mãe de Maribel até pensaram em tentar impedi-la de partir de novo, mas como elas sabiam que ela amava demais o que fazia, elas resolveram aceitar a situação. Logicamente, nas guerras que passou, Maribel presenciou coisas horríveis, traumas inesquecíveis. Então, ela acabou perdendo muitos colegas na guerra, mas ela aparentemente não se abalava. Mas depois de 2 missões completas no Iraque, em 2009, Maribel decidiu deixar o exército para finalmente perseguir o seu sonho de entrar em uma faculdade. Mas durante os estudos, Maribel estava sofrendo de TEPT, que significa transtorno de estresse pós-traumático,
uma condição infelizmente muito comum para soldados que voltam da guerra. Mas a Maribel não desistiu de seus sonhos. Em maio de 2013, então com 36 anos, ela estava prestes a se formar em Justiça Criminal em uma universidade da Califórnia. Maribel não tinha filhos, mas ela era muito próxima da sobrinha dela. Ela queria muito que ela estudasse, tivesse condições de pagar uma faculdade. Então Maribel todos os meses dava dinheiro para a sobrinha para fazer uma poupança para poder pagar os estudos. Tudo parecia estar perfeito na vida de Maribel. Ela alugou sua própria casa e estava vivendo com seu colega de apartamento, um cara chamado Casey Joy, um professor de química de 55 anos. Maribel o considerava o colega de apartamento perfeito, porque ambos amavam cachorros e eram muito tranquilos. Há poucos dias de sua graduação e completamente recuperada de seus problemas emocionais, Maribel estava na sua melhor fase. Mas no dia 3 de maio de 2013, uma sexta-feira, Casey, o colega de apartamento de Maribel, percebeu que ela não tinha retornado para casa. Isso nunca tinha acontecido. Então, preocupado, o Casey resolveu chamar a polícia. Orange Police Dispatcher Rose. Oh, this is not an emergency, and I have a roommate. She's 36 years old, and she didn't come home last night. Logo em seguida, Casey enviou uma mensagem para Lucy, a irmã de Maribel, isso por volta das 10 da manhã, avisando que Maribel não tinha retornado para casa. Por volta das 11 da manhã, ela enviou uma mensagem para Maribel, mas ela nunca respondeu. No início, a irmã, a Lucy, não se preocupou muito. Afinal, Maribel era uma veterana de guerra que sabia muito bem se cuidar. Maribel jogava softball todas as sextas-feiras, porque era o esporte favorito dela, juntamente com o beisebol. Mas neste dia, ela não apareceu para jogar. Então os companheiros de time de Maribel foram até a casa dela para saber se estava tudo bem, porque ela não estava atendendo o telefone. Quando eles chegaram lá, a polícia já estava na casa de Maribel. Eles então ligaram imediatamente para Lucy, a irmã. Os policiais imediatamente notaram que o carro de Maribel ainda estava no estacionamento. A carteira e os documentos dela, mais o celular, não foram encontrados. Agora, o fato da polícia ter comparecido no mesmo dia deixou a Lucy muito preocupada, porque, como sabemos, nos Estados Unidos, normalmente a polícia espera até 72 horas antes de começar qualquer investigação oficial. O detetive Joe Ramirez foi o agente que recebeu a queixa do colega de apartamento de Maribel, o Casey, e ele imediatamente teve um pressentimento muito ruim sobre essa situação e acabou antecipando as investigações, pois sabia que Maribel era muito responsável e nunca havia tido nenhum problema com a justiça. No sábado, no dia seguinte, a família de Maribel imediatamente publicou em diversas redes sociais sobre o desaparecimento. Panfletos foram espalhados pela cidade e a imprensa também foi avisada. A família de Maribel tinha muitas esperanças de encontrá-la com vida, mas o investigador Joe Ramirez sabia que a cada dia que terminava sem notícias de Maribel, as chances de encontrá-la com vida diminuíam. Então, um alerta foi disseminado para todas as estações de polícia da Califórnia. Os investigadores checaram cada hospital e necrotérios da cidade, mas nenhum rastro de Maribel. Então eles resolveram checar as imagens de câmeras de segurança dos locais próximos ao apartamento de Maribel. Eles analisaram muitas filmagens, mas somente uma câmera conseguiu captar o que seria um dos últimos momentos antes de Maribel desaparecer. Essas imagens foram registradas no dia 2 de maio de 2013 pela câmera de segurança da imobiliária que alugava o apartamento para Maribel. Ela teria ido até este local para pagar o aluguel, exatamente às 8h18 da noite. Maribel aparenta estar sozinha e nada de suspeito foi identificado nessas imagens.
A polícia então começou a fazer uma lista de pessoas consideradas como pessoas de interesse, já que no momento não havia nenhum suspeito ligado com o desaparecimento. O atual namorado de Maribel e um ex-namorado estavam nesta lista. Investigadores também descobriram que Maribel recentemente tinha conhecido um homem em um site de relacionamentos. O nome deste homem não foi revelado para ninguém, pois Maribel teria saído com ele 2 vezes secretamente. Os interrogatórios começaram e o primeiro interrogado foi Paul Lopes, o atual namorado de Maribel, que ela tinha conhecido em um site de relacionamentos também chamado POF, Plenty of Fish. O Paul teria sido a última pessoa que Maribel teria ligado antes de desaparecer. No interrogatório, ele revelou que ele e Maribel estavam tendo um relacionamento aberto, mas ele não sabia se ela estava ficando ou não com mais alguém. Quando questionado onde ele esteve na noite que Maribel desapareceu, ele negou que esteve na cidade de Orange. Lucy, a irmã de Maribel, disse que ela tinha conhecido mais um homem no mesmo site de relacionamentos. O nome não foi revelado, mas ele seria um fotógrafo amador que também trabalhava no exército americano. Ele e Maribel marcaram um encontro para o dia 5 de maio, que acabou nunca acontecendo, porque ela desapareceu 2 dias antes disso. A polícia conseguiu localizar e interrogar este homem, mas ele disse que nunca tinha encontrado Maribel pessoalmente. Colegas de faculdade dela também foram interrogados e uma nova informação surgiu. Eles disseram à polícia que tinha alguém na faculdade que estava obcecado por Maribel. Este homem seria um veterano da faculdade que estava insistindo em sair com ela, que acabou deixando-a preocupada e desconfortável. Era praticamente um stalker. A polícia também descobriu que cerca de 1 semana antes de desaparecer, Maribel ligou para a polícia, informando que ela estava muito assustada e com medo de uma pessoa. Hello? Hi, Orange Police. Why are you crying? Because I'm afraid. I'm just scared. I'm just like calling so that you guys know that if something happens, I did it because I was trying to defend myself. What I want to say is that I'm warning. Honestly, I will fight for my life, and I swear I will kill him. His full name is Quan Chul, but what I understand is Quan Chul Choi. E para a surpresa dos policiais, este homem seria Casey, que o nome completo era Kwon Chon, que era o colega de apartamento de Maribel. Então, logicamente, o próximo a ser interrogado foi o Casey. Ele teria se mudado recentemente do Tennessee para trabalhar na Califórnia. Ele acabou se tornando muito próximo de Maribel e eles fizeram até um cruzeiro juntos. O Casey disse que a última vez que ele viu Maribel foi na quinta-feira, por volta das 9 da noite. Essa seria a noite em que Maribel teria desaparecido. You want to get a business card, sir? Yeah. Because I like to keep track of names straight. Yeah, that's a good idea. As you know, right now there's some people, some family and friends that are worried about Maribel, your roommate. And I'm also a friend, and I care about her very much. So when was the last time that you saw her? About 9 p.m. That's when we talked about 9 o'clock, and I went off. Quando a polícia foi até o apartamento de Maribel na sexta-feira à noite, Casey não estava lá. Mas quando questionado sobre o mesmo, ele disse que resolveu fazer sua própria investigação. Ele disse que estacionou o carro dele para fora do apartamento de Maribel e começou a observar, porque ele disse que ele assistia muitos filmes sobre casos criminais e documentários e ele sabia que o criminoso sempre voltava na cena do crime. O investigador achou tudo isso muito estranho. E mais outro detalhe que o deixou muito desconfiado foi que ele percebeu que o Casey tinha vários arranhões nos braços. E ele o questionou. How'd you get all these scratches on you? We go to Eisenhower Park all the time. Uh-huh. You go exactly, we pick up other pond, Uh-huh. we pick up fishing lines all the time. You go there,
fishing lines. Those are from fishing? No. I'm ready to explain. Casey explicou que estava passeando com os cachorros próximo a uma lagoa quando uma linha de pescar enroscou em algumas moitas. Preocupado que pássaros e patos pudessem se enroscar nessa linha de pesca, Casey teria tirado as linhas de pesca e acabou se arranhando nos espinhos deste arbusto. Mas o detetive Ramirez não se convenceu com a história de Casey e perguntou se ele tinha se envolvido em uma briga com Maribel. E ele disse que sim, que teve uma discussão com ela na noite que ela desapareceu, por volta das 9 da noite. When was the last time you guys had any sort of an argument? Actually, that Thursday. What would happen? What happened? Tell me about that. Because I'm supposed to move out. Ele disse que foi uma discussão sem agressão física por causa do dinheiro do aluguel. O Casey teria perdido o emprego e ele não teria dinheiro para pagar sua parte do aluguel, então a Maribel pediu que ele saísse do apartamento. E nisso, eles começaram a discutir. O Casey não informou a polícia, mas a irmã de Maribel disse que Casey teria se declarado para Maribel, dizendo que ele estava completamente apaixonado por ela, mas Maribel teria o rejeitado. Maribel teria dito que ele é muito velho para ela, e ele teria mesmo pago mais de $10 mil em uma cirurgia plástica para parecer mais jovem. Com essas descobertas, a ligação para a polícia de Maribel e o fato dela ter pedido para Casey sair do apartamento, a polícia começou a investigá-lo mais a fundo. Um mandado de busca foi feito no apartamento dele. Ele estava cooperando com as investigações e colocou todos os seus equipamentos eletrônicos à disposição da polícia, incluindo o laptop que ele usava, que também pertencia a Maribel. Ele não podia ser considerado suspeito de nada, porque até então nenhum crime teria sido cometido. Afinal, Maribel teria desaparecido, mas não haviam evidências de um crime e nenhum corpo foi encontrado. Então, Casey foi liberado. Os investigadores aguardavam resultados de amostras e evidências coletadas no apartamento de Casey e Maribel. Enquanto isso, o Paul, o namorado de Maribel, e o ex-namorado foram descartados como suspeitos, porque o álibi deles foi comprovado pela polícia. O fotógrafo que Maribel sairia também foi descartado, pois o celular dele mostrava que naquela noite ele estava em San Diego. O detetive Ramirez tinha quase certeza que Maribel estava morta e Casey estaria diretamente envolvido. Mas como eu disse antes, eles não podiam o prender porque até o momento não havia nenhum crime consumado. Então o que restou para o detetive Ramirez foi constantemente vigiar e interrogar Casey. Ele interrogou Casey ao menos 9 vezes, mas não podia prendê-lo por falta de provas. Além do detetive Ramirez, outros agentes estavam constantemente vigiando Casey 24 horas por dia e notaram que ele constantemente estava indo até a biblioteca pública da cidade para usar os computadores. Então agentes disfarçados conseguiram identificar o computador que Casey estava usando e descobriram que ele tinha procurado no Google. Um telefone celular desligado poderia ser rastreado? Com este comportamento suspeito, a polícia conseguiu autorização para monitorar em tempo real os computadores que Casey estava usando na biblioteca. E foi aí que a investigação tornou um rumo decisivo. Imagens gravadas em tempo real do computador de Casey mostram ele se conectando no computador da biblioteca. Ele checa seus e-mails, ele se candidatou a uma vaga de trabalho e, por último, ele estava procurando na internet quanto tempo se leva para um corpo se decompor. Mas o mais incrível de tudo aconteceu logo depois. Casey abriu uma página do Facebook criada para ajudar a achar Maribel. Esta página estava promovendo uma vigília para procurar Maribel. Essa vigília aconteceria em um parque. Então o Casey foi até o Google Maps para ver onde o parque ficava exatamente. Ele começou a navegar no mapa pela região do parque e navegou cerca de 18 quilômetros.
e de repente ele deu um zoom em uma localização muito específica. Esta era uma localização remota e tinha uma árvore e também ficava perto de outras árvores. Mas o engraçado de tudo é que a polícia não tinha feito buscas neste lugar e nem estava planejando fazer buscas naquele exato ponto. Então Casey apontou o cursor para aquela árvore, deu um zoom e depois fechou o Google Maps. Logo depois ele então foi visto saindo da biblioteca, mas enquanto isso, detetives já estavam a caminho da localização que Casey demonstrou no mapa. Enquanto estavam dirigindo, eles estavam recebendo informações simultâneas de outros agentes que estavam indicando exatamente onde os detetives teriam que procurar. Assim que os detetives chegaram até o local apontado por Casey no mapa, imediatamente eles sentiram um cheiro muito forte que se assemelhava com o cheiro de animais ou humanos em decomposição. Eles então se dirigiram até a árvore que Casey deu o zoom e imediatamente encontraram uma cova rasa. Não demorou muito para os detetives infelizmente encontrarem Maribel abandonada no meio deste lugar deserto, acabando assim com todas as esperanças da família de encontrá-la com vida. Ela teria sido abandonada por Casey na mesma noite que desapareceu. Ele foi levado diretamente para a delegacia. Os detetives não informaram que eles encontraram o corpo de Maribel. Quando questionado, ele se recusou a falar e se levantou e tentou ir embora, mas logo foi preso oficialmente, acusado de homicídio doloso de primeiro grau de Maribel Ramos. Thanks for coming down here voluntarily. I really appreciate it. You're going to give me a ride back to the library, then I'll have to walk. That's it. I'll have to call it. Casey, I think that you have the answers in your heart, that you do, and that you should share them. A promotoria de acusação apresentou todas as evidências coletadas. Enquanto isso, a defesa alegava que não havia nenhuma evidência física, como DNA, por exemplo. Não havia arma do crime e também nenhuma impressão digital que pudesse provar que Casey matou Maribel. Mas as evidências apresentadas foram suficientes para convencer o júri, que decidiu que Casey é culpado pela morte de Maribel. Ele foi condenado à prisão perpétua por homicídio doloso de segundo grau, com direito à liberdade condicional após 15 anos cumpridos. As autoridades não revelaram exatamente como Casey matou Maribel, mas aparentemente ele teria a estrangulado até a morte. Ele continua negando o crime. Ele deu entrevistas para vários veículos da mídia, alegando que a polícia armou toda aquela situação para poder incriminá-lo. Ele disse que por não ter dinheiro para pagar um bom advogado, ele foi condenado injustamente. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Te agradeço de coração a todo o apoio e muito obrigado também por ter assistido até o final. Te vejo nos próximos vídeos. Um forte abraço.